Pregue a palavra e nada senão a palavra. É trágico quando o próprio construtor é responsável por falhas que inevitavelmente farão ruir obras que ele mesmo edificou. Este ato acontece com frequência na igreja. É grande o número de pastores apóstatas incompetentes, e isso está se tornando a norma e não a exceção. No livro Pregue a Palavra, Robert Raymond, professor de teologia sistemática e apologética no Seminário Teológico Aliança em St. Louis, Missouri, identifica o problema da seguinte forma: digo isto com tristeza, mas, na minha opinião, um analfabetismo teológico que evoca o surgimento da heresia total tem permeado a Igreja, e isso mesmo ao vivermos em uma época quando as oportunidades de a Igreja de Jesus Cristo progredir nunca foram tão boas. Tal analfabetismo tanto pode ser atribuído aos pastores apóstatas, quanto à completa falta de pregadores evangélicos teologicamente bem preparados, capazes de corrigir os males que afligem a Igreja. Não me entendam mal, não há escassez de pregadores, mas a pergunta contundente é: quantos, de fato, estão teologicamente qualificados para ministrar nos dias de hoje? Ele adverte os pregadores: façam aliança com Deus para aprender tudo quanto puderem da revelação escrita que ele deu à sua igreja, para aprender que os homens devem crer a respeito de Deus, de Cristo e de sua grande salvação e quais os deveres Deus requer deles. Façam aliança com Deus para pegar à igreja aquilo que Deus lhes ensina, lembrando que Cristo ama a igreja e morreu em favor dela. Tal pregação promoverá a saúde da igreja e capacitará seus filhos para aquelas boas obras que Deus mesmo ordenou para eles. E enquanto acontece o crescimento que só Deus pode dar, reguem com fervorosa oração o trabalho feito para Ele, a fim de que vocês sejam usados para plantar e nutrir a semente da palavra na alma de homens necessitados. A pregação evangélica tem de refletir nossa convicção de que a palavra de Deus é infalível e inerrante. Muito frequentemente, ela não reflete. De fato, há uma tendência no sistema evangélico contemporâneo para nos distanciarmos da pregação expositiva e doutrinária e nos movemos em direção a uma pregação pragmática, superficial, tópica e centrada na experiência. Os frequentadores da igreja são vistos como consumidores para quem se tem de vender algo que eles gostem. Os pastores têm de pregar o que as pessoas querem ouvir, em vez de pregarem aquilo que Deus quer que seja proclamado. Esta é a questão que Paulo abordou em 2 Timóteo 4, 13 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Paulo proibiu Timóteo de pregar daquela maneira. Qual é o ensino da palavra de Deus sobre como devemos ministrar? Jesus ordenou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28, 19 e 20. Paulo disse: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. 1 Timóteo 4,13. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. 2 Timóteo 2,2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito 2,1. A pregação que não se esforça por comunicar ao homem a verdade de Deus não é uma pregação legítima. O pregador que evita a pregação doutrinária por achar que ela é muito técnica ou inviável, abdicou sua responsabilidade bíblica. Ele é chamado a falar com a autoridade de Deus e ninguém pode fazer isso se não pregar expositivamente a palavra de Deus. Histórias comoventes, conselho moralista, psicologia, piadas e opinião pessoal, todos estes são vazios e incertos. Somente quando pregamos a palavra com autoridade é que satisfazemos a intenção de Deus quanto ao chamado à pregação.
Aquelas outras coisas são instrumentos para o tipo de pregação que produz coceira nos ouvidos, sobre a qual Paulo advertiu Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Aquele solene encargo foi dado quando o apóstolo, sabendo de sua morte eminente, versículos 6 a 9, passou o manto a seu filho na fé. Ele ordenou que Timóteo continuasse a pregar de maneira confrontadora a poderosa palavra de Deus. Ao escrever insta, versículo 2, Paulo usou um termo militar que significa estar a postos. A fidelidade ao dever é a ideia que este termo transmite. É um chamado a aproveitar toda oportunidade, quer seja oportuno, quer não, quer seja conveniente ou inconveniente, quer seja popular ou impopular. Não há ocasião inadequada para a pregação da palavra. Devemos proclamá-la constante e incessantemente. O tom de tal pregação é corrige, tem a ideia de refutar e lida com a mente. Repreende, confronta as emoções, enquanto o pecado é exposto. Exorta, enfatiza a chamada ao arrependimento e à obediência. Tudo isso deve ser feito com muita paciência, através de cuidadosa instrução. Esta é a ordem divina. Não será fácil, porém. Por quê? Porque as pessoas não darão ouvidos, nem suportarão a pregação sólida da palavra. Muitas igrejas hoje não suportariam por 2 domingos consecutivos a pregação da sã doutrina bíblica que confronta seu erro doutrinário, que o refuta, que traz convicção de pecado sobre o povo ou que o exorta à santa obediência. Eles substituiriam tal pregador por professores que alimentassem seus desejos e lhes fizessem cócegas aos ouvidos. Eles querem algo sensacional que produza entretenimento, benefício próprio e lhes satisfaça o ego. Querem algo que lhes faça sentirem-se bem e que produza sensação agradável. Por causa de tal sentimento, com alegria eles trocarão a verdade por fábulas, mitos e histórias. Dê-nos o que queremos, eles pedem, e toleram apenas pregadores que assim o fazem. Uma olhada em algumas passagens do Antigo Testamento revela que isso não é algo novo. Isaías teve seu ministério em meio a uma geração semelhante à nossa. Povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Isaías 30, 9 e 10. O Senhor mesmo disse a Jeremias: os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Jeremias 5:31. Miqueias falou com precisão: se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal o profeta deste povo. Miqueias 2:11. No decurso de sua história, a Igreja tem enfrentado períodos de apostasia e falta de discernimento semelhantes aos de Israel. No prefácio de um dos seus sermões, Charles Spurgeon confrontou alguns pastores de sua época com esta parábola. Nos dias de Nero, houve grande falta de alimento na cidade de Roma, embora houvesse abundância de cereais para se comprar em Alexandria. Certo homem que possuía um navio foi até o cais. Ali ele viu muitas pessoas famintas se esforçando para avistar algo no mar, atentas à chegada dos navios que trariam cereais de Alexandria. Quando os navios chegaram à praia, um por um, o pobre povo torceu as mãos em amarga decepção, pois a bordo dos navios não havia senão areia. O terrível imperador lhes obrigara a trazer areia para usá-la na arena.
Esta foi uma grande crueldade. Mandar navios comerciais para lá e para cá, nada trazendo senão areia para os espetáculos dos gladiadores, enquanto homens morriam de fome e tanto se carecia de trigo. Então o comerciante, cujo navio estava ancorado no porto, disse a seu capitão: Preste bem atenção. Não traga qualquer outra coisa de Alexandria a não ser trigo. E ainda que outrora você trouxe 1 ou 2 medidas de areia no navio, desta vez não traga nenhuma medida de areia. Eu lhe ordeno, não traga nada além de trigo, pois estas pessoas estão morrendo, e agora devemos usar nossos navios somente para trazer-lhes alimento. Spurgeon prosseguiu observando: Infelizmente, tenho visto algumas poderosas embarcações carregadas com nada mais além da areia da filosofia e da especulação. Tenho dito a mim mesmo: não, eu não carregarei em meu navio senão a verdade revelada por Deus, o pão da vida, tão necessário ao povo. Isso cativa meus próprios sentimentos.